A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, glória a Deus, estou passando para deixar uma passagem da palavra de Deus para os irmãos. Uma palavra aí para o teu coração, amém? A palavra do Senhor vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Em outras Bíblias, meus irmãos, outras edições, a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É o mesmo, é a mesma coisa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, esta palavra de Deus, ela nos ensina a guardar o que nós temos para que nós não venhamos perder a nossa coroa no céu. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta a nós vigiar com os falsos profetas, com os falsos pastores, com os falsos mestres, com os lobos, né? Com os mercenários. Meus irmãos, glória a Deus, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela nos orienta. Só quem não está prestando atenção no que está acontecendo, quem fecha os olhos e para não querer ver mesmo, meus irmãos. Glória a Deus. Por quê? Porque tem surgido muitos falsos profetas, falsos pastores, com os ensinamentos demoníacos, com os ensinamentos satânicos, diabólicos mesmo, tentando naufragar a fé dos irmãos, cauterizar a mente dos irmãos. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela também diz, vou falar para os irmãos aqui no livro de Judas, Epístola de Judas aqui, versículo, glória a Deus, versículo 20 ao 21. Que diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vinda eterna. Você tem que, meus irmãos, perseverar em oração no Espírito Santo. Eu quero te dizer, guarde a palavra de Deus. Porque se você guardar a palavra de Deus, você não vai pecar contra Deus. Você não vai cair na lábia de Satanás. Você não vai ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos pastores que está ensinando coisas erradas, dizendo que isso, aquilo não é pecado, isso é religiosidade, né? Quando a pessoa fala. Porque antigamente era pecado. Hoje não é mais. Por quê? Você acha que o Senhor ele mudou? Você acha que o Senhor mudou? O Senhor não mudou. A palavra de Deus, ela não muda. Ela não volta atrás. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntos e medula e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você entendeu, meus irmãos? Então a palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntos e medula. A palavra de Deus, ela confronta o pecado. Ela discerne espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Entendeu, meus irmãos? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque quando nós vamos pregar dentro da palavra de Deus, vamos pregar a verdade, aí os falsos profetas que estão na carne, estão sendo usados pelo espírito do diabo, começa a se manifestar, achar ruim, entendeu? Começa a dizer que é religiosidade, isso, aquilo, outro, que não tem nada a ver, que não é pecado. Glória a Deus.
Entendemos, irmão? Nós temos que vigiar. Guarda a palavra de Deus, meus irmãos. Guarda a palavra de Deus. Porque se você guardar a palavra de Deus, você não vai perder o seu galardão no céu. Você não vai perder. Agora, se você não guardar, você vai perder. Se você não guardar a palavra de Deus e achar, é verdade o que eles dizem, né? E começar a cometer erros contra a palavra de Deus, aí você vai perder a tua salvação, vai perder o galardão, entendemos, irmãos? Então, aqui também, ó, tem alguma passagem aqui, deixa eu ler aqui, no livro de 2ª Epístola de João, que diz assim a palavra do Senhor. No versículo 8 a seguir, diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para não receberdes completo, melhor dizendo, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Entendemos, irmãos? Nós temos que vigiar para não perder aquilo que nós temos realizado com esforços, né? Você vê, meus irmãos, tantos irmãos aí, cantores evangélicos, que viviam na doutrina, entendeu? Na doutrina, você sentia a presença de Deus, mas hoje em dia, uma vaidade pura, meus irmãos, uma vaidade pura, uma lascívia pura, entendeu? Então a pessoa não perseverou, não vigiou em guardar aquilo que tenham realizado com esforço. Que eu quero é guardar a palavra de Deus, viver em santidade, entendeu? Hoje ninguém vive mais em santidade, quase ninguém no meio do povo de Deus vive mais em santidade. É todo mundo na lascívia, na vaidade, entendemos, irmãos? No pecado, no mundanismo. A palavra do Senhor vai dizer também aí no versículo 8 a seguir aí, que diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Entendeu, meus irmãos? Aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Aí você diz, eu tenho Deus, sim, eu tenho Deus, eu tenho Espírito Santo. Aonde? Aonde que você tem Deus? Aonde que você tem o Espírito Santo? Se você não guarda a doutrina de Cristo, se você não guarda a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Não tem como você enganar. Tipo, você está enganando a si mesmo. Você pensa que está enganando as pessoas, você pode tentar enganar as pessoas, os homens, mas a Deus você não engana. A palavra de Deus, ela discerne espiritualmente. Entendemos, irmãos? Se você diz que tem Deus e não guarda a palavra, você não tem Deus, entendeu? Muitos dizem, eu tenho Espírito Santo. Eu tenho Espírito Santo, sou cheio do Espírito Santo. Aonde? Se você não guarda a palavra de Deus, se você não guarda a palavra de Deus, você não tem o Espírito Santo, entendeu? Se você não tem a palavra, porque a palavra, ela é que te liberta, ela é que transforma a tua vida, ela é que salva a tua vida, entendeu? A palavra do Senhor Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo. Quem não obedece a minha palavra, quem não ouve e obedece a minha palavra, eu não o julgo, mas tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, a palavra do Senhor vai afirmar isso para você. Você entendeu? A palavra do Senhor nos afirma que o Senhor Jesus, Jesus falando naquele tempo que ele estava aqui, né? Naquele tempo que ele estava aqui, disse que ele não julgava, porque a própria palavra é quem ia julgar. Então, você vai entender que se você não obedecer a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela vai te condenar ao inferno. Ela tem tanto poder para salvar quanto para condenar. Entendemos, irmãos? A palavra de Deus, ela é fogo. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor, ela é fogo. Entendeu, meus irmãos? E aqui no versículo 10 também, de 2ª Epístola de João, seguindo os versículos que eu tinha lido, diz assim a palavra do Senhor: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas,
porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Você entendeu, meus irmãos? Você entendeu? Aí tá todo mundo dizendo a paz do Senhor, dando uma de crente, entendeu? Dando uma de crente aí, dando a paz do Senhor, misturado, entendeu, meus irmãos? E a palavra do Senhor diz, se alguém vier ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque aquele que fizer isso, ele é cúmplice das suas obras más, entendeu? Porque é fácil você, eu sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, sendo que você não está obedecendo a palavra de Deus, é fácil você dizer. E muitos não têm coragem de pregar para você, falar pro teu irmão ali, para tua irmã, pregar na igreja, seja lá onde for, e dizer isso é pecado. Pregar contra o pecado, contra a vaidade, contra a lasciva, contra a prostituição, contra o adultério, contra a fornicação. Entendeu, meus irmãos? Contra a mentira. Enfim. E quantos que cometem isso? Já eu sou crente, sou homem de Deus, sou mulher de Deus, tá em cima do altar, tá por aí pregando, tá evangelizando. É tanta coisa, meus irmãos, que eu vou te falar. Só Deus para ter de misericórdia. Então eu trago essa reflexão aqui para meus irmãos e para você ainda que não serve a Deus, para que você comece a entender a palavra de Deus também, né? E a palavra do Senhor para a tua vida é: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Entendeu? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é fiel para salvar a minha vida, salvar a tua vida, se nós guardarmos a palavra de Deus. Hoje nós estamos guardando a palavra de Deus, mas se amanhã nós passar a não guardar mais a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus já vai se irar com nós. E se nós cair e morrer, já vamos direto para o inferno. Vamos perder nossa salvação. Entendeu, meus irmãos? A palavra de Deus, ela não muda, meus irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado. A palavra de Deus, ela não muda. O Senhor, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Ele não muda. Entendeu, meus irmãos? Não muda. Então, os homens é que estão mudando o jeito de ser, o jeito de viver, a maneira de estar obedecendo a palavra de Deus. Entendeu? Estão se corrompendo, se corrompendo. E a palavra do Senhor diz: ai dos pastores que apacentam a si mesmo, né, e não cuidam das minhas ovelhas. Não quer mais obedecer a palavra de Deus, não quer mais pregar a palavra de Deus para a igreja. Glória a Deus, amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus, não quer pregar mais a palavra de Deus. Pregar a sã doutrina, né? Porque se você não se santificar sem santificação, se amar sem santificação, não verá a Deus. Você tem que se santificar. A palavra do Senhor diz: sede santo porque eu sou santo. Entendeu? Se o Senhor diz: sede santo porque eu sou santo, aí se você não se santificar, você acha que você vai ver a Deus? Você acha que vai subir para o céu? Não vai, meus irmãos, não vai. Temos que se santificar. A palavra do Senhor também vai dizer no livro de Apocalipse: quem é santo, santifique-se mais ainda. Entendeu? Quem é santo, se santifica mais ainda. Entendeu, meus irmãos? Então, guarde esta palavra, amém? Que Deus abençoe a tua vida, abençoe você aí, que ainda não é inscrito no meu canal, que você está assistindo esse vídeo aí. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí, para impulsionar mais o vídeo aí, para mais pessoas estar ouvindo, amém? A palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você que não serve a Deus, que é inscrito no meu canal aí, que Deus abençoe a tua vida, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém?